Boa noite a todos e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a professora Fabiana Domingues Cardoso. É uma alegria muito grande ter ela aqui. O nosso tema hoje é regime de bens no planejamento. Temos muita coisa interessante para falar. Vamos aguardar o pessoal que está entrando, né? Aí, Antônio. E é uma alegria muito grande ter a Fabiana, que é uma coautora do livro Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, né? Junto com a professora Viviane Girardi, elas escreveram um artigo sobre exatamente regime de bens. E estou aguardando a solicitação da Fabiana, vi que ela já entrou. Né? Deixa eu ver aqui, Fabiana, não estou vendo a sua solicitação, Fabiana. Acho que entrou agora a solicitação. Vai. Deu tudo certo. Olá. Oi, Fabiana, tudo bom? Boa noite. Vocês me ouvem? Boa noite. Estava dando uma boa noite para o pessoal, falando da alegria de você estar participando dessa live aqui hoje sobre regime de bens no planejamento, um tema tão importante, né? Essencial em um planejamento. Falei do seu artigo, que você está na Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, num artigo em coautoria com a Viviane Girardi, né? E que você tem obras na temática, que você domina o assunto como poucos no Brasil, né? E, inclusive, fazer um puxão de orelha público aqui. Você tem que atualizar seus livros, né? Verdade. Ai, Daniela, Daniele, para mim é uma honra enorme estar aqui, uma alegria. É motivo de muito orgulho participar do tomo 2 da arquitetura Tomo 2. do planejamento sucessório. Minha participação no tomo 2, mas nós já temos 1, 2 e 3, né, Dani? E um Tá na sucesso pré-venda, eu ainda não vi. absoluto. Acho que semana que vem está entregando. Já sai. E o livro que Já. você se referiu é esse aqui, tá velhinho mesmo. Um dia me Tá. encorajam para reeditar. Mas você Mas sabe que é obrigada. complicado esse negócio de reedição. Eu soltei o planejamento sucessório, que é a base da minha tese de doutorado, né? Eu soltei ela e soltei assim, meio que fiz e soltei, porque se você começa a revisar, você nunca acaba. Aí, soltei. Aí, quando foi para a segunda edição, eu fiz umas modificações, recortei o próprio sumário, inseri algumas coisas e soltei o 2. Menino, o 2 já tem 2 anos que está esgotado. Aí eu comecei a mexer no 3, está pronto. Aí sai uma coisa de família, sai um negócio de previdência. Aí eu quero estar incluindo, só que não dá, sabe? Você tem que dar um deadline, é até aqui e pronto. Porque senão, em família de sessões, é um terror, nunca completa, né? Eu estava aqui procurando. Exatamente, é muito dinâmico. A cada dia, né? Você que dá aula também, como nós, a cada aula você tem uma novidade para apresentar, né? Para quem acha que é monótono, não tem isso aqui em Família e Sucessões, né? De jeito nenhum. Não. E eu também acabei indo para o tema de alimentos em doutorado e deixei regime e pacto não na vida cotidiana, mas para atualizar o livro ficou para depois. Então, tá aqui, é nesse livro aqui, no tomo 2, que ela participa, com um artigo chamado O Instituto do Regime de Bens e a sua influência no planejamento sucessório. Eu super indico o artigo, né? Mas antes de eu passar e a gente entrar na temática, eu queria apresentar a Fabiana. A Fabiana, ela tem... Era instante que eu separei aqui direitinho. Aqui, doutora e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogada atuante em Direito de Família e Sucessões, professora de Direito Civil na Unip de Sorocaba, palestrante em eventos jurídicos, diretora do IBDFAN de São Paulo, membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IASP
Instituto dos Advogados de São Paulo. Bem, Fabiana, esse tema nosso, como nós estamos falando, família e regime de bens, especificamente, tem uma importância e que as pessoas, assim, aí antes de falar de morte, de sucessão, eu queria falar um pouco mais de regime de bens, né? Eu digo que as pessoas é tão mais barato fazer uma consulta antes de casar, antes de realmente oficializar. Ó, Daniela Mucilo acabou de entrar, nossa querida amiga Dani Mucilo, Isabela Castro, Um beijo, também, pessoal da Dani. UFPR, Muita gente, aqui querida. cumprimentando as pessoas. E a questão Muito do regime de obrigada, bens, sejam bem-vindos. a questão do regime de bens, eu digo que as pessoas se incomodam não é só com a morte. O brasileiro tem um pouco de cultura de ter dificuldade de falar de patrimônio, de falar de dinheiro. Vamos falar bem claro, Isso. de dinheiro. Tanto que se as pessoas fizessem um pacto nupcial, escolhessem um regime de bens, mas esse assunto já é tabu entre os noivos ou quem vai fazer. Falar de regime, se você propõe, parece que você está com medo do outro ser interesseiro ou... Oi, dá uma baixadinha no teu... Aí. Tá com algum problema aqui na conexão. Vocês estão me vendo e Não, ouvindo não, bem? só tá a Tá lente que tudo tinha bem? subido o som, mas Tá? estamos te vendo, nem congelou. Agora deu uma leve congelada, mas vamos seguindo. Se Tá. parar aí, gente, cai, a Vamos. gente volta, hein? A gente ressuscita. Isso. Então, eu acho, e também queria trocar uma ideia assim com você. Se você também não concorda que a dificuldade de falar do patrimônio, disso já vira, e muitas pessoas não têm noção dos efeitos jurídicos das relações, né? Então, assim, Sim. tá em união estável, é namoro. Por isso que eu digo que união estável hoje em dia é difícil para tudo. No início, para determinar se é namoro ou união estável. No final, quando começou aquela união estável mesmo, se é herdeiro ou não. Tem entendimento que, né, majoritariamente, depois da inconstitucionalidade de 1790, se entende sim que o cônjuge o companheiro sim, herdeiro necessário dentro da jurisprudência e da doutrina, majoritariamente. Mas já tem vozes como Mário Delgado, aí do IASP, e outras que o Conrado. Conrado, né, entendem que o próprio Rodrigo da Cunha Pereira entende, né, que o companheiro não é herdeiro necessário. Então, o companheiro, a companheira já tem essa vulnerabilidade que eu acho que dificulta, mas eu acho que a própria ciência das pessoas, aí é por isso que é importante falar dos temas, e por isso que eu gosto muito desse espaço. Aqui eu acho super democrático, eu acho acessível a todo mundo, sabem que está gravada, que não pode vir aqui, apesar que para ano que vem, gente, já aviso, vai ter um monte de modificações em pauta. Uma delas não vai ficar gravada. Então, quem quiser ver vai ter que estar aproveitando o momento. E vai ter um dia específico, não vou mais estar alternando, vai ser sempre terças-feiras, como essas nossas, às 19 horas. E também a gente vai mudar, talvez, para 15 dias. Sempre mantendo os autores dos livros. Então, eu acredito que as pessoas não têm e às vezes se impactam mesmo com como assim? Eu que trabalhei, como assim eu tenho que dividir com a questão da minha ação? De coisa, não estou nem falando de herança, eu estou falando da Exato. própria minha ação. Então, Uhum. fica aí começa a comprometer a questão da previdência privada, tantas outras coisas. Então, eu acho que é uma problemática, eu acho que as pessoas precisavam ter mais consciência dos efeitos jurídicos, quais os regimes de bens. Então, eu te passo a palavra, te agradecendo mais uma vez por fazer parte desse time que é o Arquitetura do Planejamento Sucessório, desse projeto que eu tenho desenvolvido, e também da sua disponibilidade de tempo de estar aqui nessa live. Eu sei que fim de ano é complicado para todo mundo, mas agradeço muito a sua presença. E aí te peço, antes da gente entrar propriamente dito, regime de bens no planejamento, fala um pouco sobre, explorar aqui um pouco sobre o seu conhecimento sobre regime de bens e tudo.
Claro, é um prazer, como eu te falei. Boa noite a todos. Estou vendo muitas pessoas queridas aqui. É um prazer. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Professora Daniele, é preciso, antes de começar, falar quanto o seu trabalho, de toda a sua equipe, seus parceiros, outros professores queridos, modificaram, brilhantaram e transformaram essa temática no Brasil. Desde o seu livro, que eu já conheço lá das suas publicações, do seu trabalho acadêmico, e fui acompanhando, e hoje estou aqui muito feliz de participar do Tomo e estar aqui nesse bate-papo. Vamos lá. Regime de bens, eu sou suspeita, porque eu gosto desde lá da minha dissertação de mestrado, que virou esse livro, já está velhinho, foi em 2010 publicado, e desde lá eu estudo o regime de bens e pacto antinupcial. E o que eu noto, além de uma grande polêmica, evolução na jurisprudência, inclusive, com temas que muitas vezes nós, que somos especialistas, acreditamos que já estão pacificados, eles nascem com uma nova roupagem e novas polêmicas. E lá vamos nós de novo para o debate e refletir. Isso é bom, porque nos motiva a sair do cômodo, né? Mas traz muitas vezes insegurança jurídica. E no tocante ao regime de bens, o que eu ainda noto nessa caminhada é que as pessoas, exatamente isso que você falou, no meu dia a dia aqui do escritório, eu recebo os clientes, o leigo, e também colegas, às vezes, que não são tão leigos assim, mas que não são da área, não estão atualizados, que são as surpresas. Primeira coisa é que o regime de bens é tão importante que ele reflete no direito das sucessões. Então não dá muito para falar também e não lembrar do direito das sucessões. É uma escolha que vai pautar um caminho, e o caminho no momento mais difícil do casamento da união estável, que é o rompimento. Seja o rompimento pela morte ou pelo divórcio e separação. Então, é exatamente no momento mais complicado de diálogo, de compreensão, que isso vai entrar na prática. Então, qual é a grande sacada? É falar, se informar antes e enfrentar. Eu costumo falar para os meus clientes diretamente assim: se você não tem espaço para falar com o seu par, com o seu parceiro, antes de tomar esse passo importante, que é fazer um contrato ou um pacto, não tá legal, casar, né? sobre essa temática, pensa um pouco, não está legal esse relacionamento, ou se prepara que você pode ter problema. Pode ser que dê tudo certo? Pode ser, mas a chance de dar muito errado é muito maior, né? Então, assim, é muito importante falar. É muito importante também. Ah, Dani, que obrigada, Dani. Ó, A livro outra sobre Dani. bens da Fabiana é de indispensável leitura. Ai, obrigada, imagina. E aí, então, assim, tem que falar do assunto, tem que explorar e procurar um profissional, um advogado, para elaborar um pacto diferente. Até eu queria mencionar aqui como é importante isso. Uma decisão recente, que até nós estávamos falando, eu e a professora Daniele, que é um julgado que ainda o STJ só lançou a notícia e teve o julgamento, mas não liberou ainda a íntegra do acordo. Estou bastante ansiosa para a leitura. Por E quê? é super recente, gente. Para vocês verem, acho que foi dia 23/11. Isso mesmo. Vou até falar o número do RESP. 23/11, 1.841. terceira turma. É o RESP 1.841.841.128 de Minas Gerais. O relator do ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, terceira turma, por unanimidade. E fala sobre não se comunicam, né, na partilha decorrente do divórcio, os bens adquiridos por uma das partes antes do casamento no período de namoro. Agora, o que é namoro? Olha só, é uma coisa óbvia. Nós já sabemos que os bens anteriores ao casamento, uma vez que os cônjuges optaram pelo regime da comunhão parcial, não haverá comunicação. Mas o que me chamou a atenção, e por isso que eu falo que essa leitura vai ser indispensável para nós do acordo, é que nas notícias deste julgado, que ele parece dizer o óbvio, tem uma linhazinha lá que diz o seguinte, que aquele que adquiriu o imóvel assumiu um financiamento e pagou exclusivamente. Eu tive a impressão, não dá ainda para nós afirmarmos, porque não tivemos acesso à íntegra do acordo, mas eu tive a impressão que houve assunção de um financiamento na época do namoro com a compra e a continuidade do pagamento, e não houve a comunicação. Ou, nesse caso, está se mudando uma interpretação que já era pacífica, de que que se comunica o financiamento na constância
da Do união casamento. e do casamento e da união, se for de regime da comunhão parcial também, união estável, mas não os anteriores. E ou isso está se mudando, ou realmente, neste caso concreto, daí a importância da leitura da íntegra, tem algum elemento essencial aí que demonstrou que houve um pagamento exclusivo com um bem exclusivo daquele par que comprou anteriormente. E aí realmente não há comunicação. Mas é curioso, porque vejam vocês, esse assunto está para lá de entendido. E vem uma decisão de novembro de 2021 desafiando algo que a gente já sabe que está escrito na lei, que não se comunica o que é anterior ao casamento. Então, realmente, é para mostrar a importância disso. Bom, nos regimes de bens, hoje nós temos alguns legais, que são aqueles que a lei prevê, que os cônjuges podem escolher. E nós temos, assim como outros países, mas quando isso é os interessante cônjuges falar, né? silenciam... O Brasil tem essa possibilidade de mesclar, mas sempre um tem que preponderar na certidão, né? Isso, bom falar, vamos falar do regime misto. Então, só para quem está entrando nesse assunto agora, nós temos 4 regimes previstos. Vamos falar primeiro dos regimes pensando no casamento, depois eu faço observação para união estável. Vale igual, eu posso escolher igual, mas a forma de escolher é um pouco diferente da nossa legislação. Então, eu tenho a comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum, mais praticado, e aquele que eu não falo nada, não preciso fazer pacto, é aquele que está valendo. Então, quando eu vou morar junto, Então, atenção, aqueles que vão para morar quem junto... não fez nada, que pode estar se perguntando, eu não sei qual é o regime, porque tem horas aqui que entra gente que nem é do direito. Então, gente, quando vai se casar, você vai ter que escolher obrigatoriamente. E se você... A não escolha é uma escolha, né? Porque aí é o Estado que vem e diz, bem, se você não escolheu, você está casada por este e determina que o regime legal é se você não faz nada. Então, se eu não lembro de fazer nada, então você está nesse regime, tá? Quem determinou foi o Estado por sua omissão, por sua opção também. Né? Aqui é um dos raros casos que o silêncio escolhe. Se você silenciou, você escolheu. Aliás, é um outro julgado recente do STJ que expressou isso. A ministra Nancy, depois eu comento sobre ele, que ele tem um outro objeto, mas aproveito e falo isso. O silêncio na história do regime de bens não é igual a não ter regime. É igual a ter o regime da comunhão parcial. Então, eis a primeira grande polêmica e a primeira importância de conversar e entender sobre o regime de bens. Eu acho que é importante dizer que é o regime que, teoricamente, se considera, às vezes, mais solidário, vamos dizer assim, no sentido de que se você nada fez ou por falta de conhecimento e tal, a partir daquela você comunica o que foi adquirido onerosamente, né? O que foi comprado, adquirido através de dinheiro, né? E aí não entra o que é de herança e assim por diante. Mas só para dizer que, porque como o brasileiro tem por cultura nada a fazer, se buscou um regime que seja mais equânime, vamos dizer assim, que exatamente por essa falta do brasileiro de fazer pacto antinupcial. Tem crescido? Tem. E aí eu acho que uma das maiores demandas que tem crescido, Fabiana, são as transformações familiares. É os meus, teus e os nossos, são os recasamentos. Você já vem com uma experiência anterior. Não, agora eu quero me organizar. Então, é muito em função, às vezes já adquiriu um patrimônio, aí quer saber, já tem filhos de um primeiro casamento. Eu vejo que muito é essa demanda quando vem se orientar para um segunda núpcias. É muito difícil para uma primeira núpcias ou primeira união alguém vir fazer uma consulta de regime de bens, a não ser alguém que tenha já uma informação por causa de empresa, de família, alguma empresa familiar, que tem essa percepção. Fora isso, as pessoas entram muito sem. Então, só para explicar, que é o regime que se buscou legal, que tem um pouco mais dessa. Equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Né? Eu costumo falar que ele é um bom regime, inclusive.
especialmente para os que se casam jovens, que ainda estão formando patrimônio, que é a grande maioria da população brasileira. Sim, Né? por Ou isso que ele não importa a atende muito, idade, né? mas o caminho patrimonial desse casal ainda está no início e juntos se formarão. Então é muito razoável, muito equilibrado. Todavia, nem sempre no meio do caminho desse relacionamento ele está contente. Então, outra possibilidade muito bacana é que nós, desde 2003, que é o novo Código Civil está vigente entre nós, permite, a exemplo de outras legislações, como França, Itália, Espanha, alterar o regime de bens no meio do caminho. Então, já vai uma informação muito bacana aí que serve para planejamento, que serve para a vida, e nessa área que é muito legal, porque todo mundo tem medo. Então não posso mais mudar, escolher? Não, pode mudar. E uma coisa que é legal no Brasil, você pode mudar quantas vezes você quiser. Passa pelo crivo judicial, claro, não é tão simples, para a preservação de direitos dos próprios cônjuges e de terceiros, mas é uma realidade bem bacana e possível que ajuda muito em várias situações. O segundo regime é o da comunhão universal, que também é um regime, historicamente, até 77, era um regime legal aqui no Brasil, que no silêncio era esse que se aplicava, e a partir da lei do divórcio de 77 passou a ser esse da comunhão parcial que nós falamos. Então, ele também, se escolhido, ele comunica todos os bens anteriores e posteriores ao relacionamento, e precisa ser expresso. Então, no casamento, pacto antinupcial, e na união estável, o contrato. Depois, nós temos a separação de bens, que é o mais utilizado para segundas e terceiras e etc. uniões, e para quem pensa em planejar, em consultar, porque ele dá liberdade patrimonial e de também autonomia financeira do par, e para quem já tem um patrimônio que não quer comunicar, não quer confundir, é um dos mais aplicados. E também ele dá essa liberdade de gestão. Então, eu tenho muitos clientes empresários que falam, vou me casar, vou constituir uma união estável. Fabiana, eu quero ter liberdade, eu não quero que minha esposa assine nada, é um problema meu. E também não quero que ela partilhe das dívidas, porque a minha atividade empresarial no Brasil é de altíssimo risco. Então, eu também não quero que tenha essa comunicação. Então, aí a separação de bens é uma das mais indicadas, para não dizer outras possibilidades também que ela traz. Depois temos a participação final nos aquestos, que é um regime que eu gosto muito, apesar do Brasil não utilizar, não pegou no Brasil, nós sabemos disso. Nessa pesquisa que eu fiz lá nesse livro, eu fiz uma pesquisa de campo, eu achei 2 pactos, e qual era o perfil de quem fazia pacto nesse regime? Quem era de exatas. Então, engenheiro, alguém estrangeiro, porque na França se utiliza muito esse regime. Estados Unidos. Mas ele é um regime, Estados Unidos também, é muito bacana. Por quê? Porque você tem a independência durante o casamento, similar à separação de bens, mas você comunica aquilo que cresceu nesse casamento. Então também é muito legal se você tem uma maturidade para lidar com isso. Eu gosto muito, indico às vezes, mas não tem muito a ver com a nossa cultura, porque nós nem falamos de regime, quanto mais estabelecer regras tão mais aprofundadas para falar como vai ser durante e na hora de acabar o casamento. Você né? sabe o caso da Roberta Medina Maia, professora civilista lá também do grupo e tudo. Ela é muito engraçado o caso dela, ela fala que pode se usar em sala de aula. Ela é casada, ela é advogada, formada, doutora em direito civil, e ele em processo e tal. Casaram, eram novos, casaram muito novinhos, e resolveram casar por esse regime. Só que não fizeram, está lá na certidão. Só que eles não fizeram pacto. Então, na verdade, o casamento deles é comunhão parcial de bens. Comunhão parcial. E aí, eles ainda não mudaram, porque se diz que casa de ferreiro, espeto de pau, ainda não mudaram a certidão para voltar, porque aí toda vez precisa, que vão adquirir algum imóvel ou vender, precisa eles lá explicar, fazer um documento, uma declaração, que apesar da certidão de casamento estar um regime, como não houve pacto, na verdade, é comunhão parcial de bens. Nossa, não sabia, não tinha ouvido a história dela. E aí exatamente, olha aí. Essa é a importância, olha a importância, outro exemplo da importância, Daniele, do regime de bens. Quando você não
cumpre toda a formalidade que a lei prevê, vai cair naquele regime legal, que é o da comunhão parcial. Então, às vezes, as pessoas nem sabem. Ela sabe porque ela é da área, mas tem gente que não sabe. Eu já atendi, já tive que fazer retificação de um casal que também teve um problema assim, não sabia que tinha que fazer pacto. Na verdade, o caso deles foi mais curioso ainda. Ele já vivia em união estável e tinha uma escritura pública de união estável, de regime da separação de bens. Resolveram se casar. Foram se casar, na juntada de documentos, mostraram o pacto. O pacto não, né? A escritura Não era de união pacto, estável. era a união. O cartório, não era pacto. O cartório leu ali regime de bens, leu rápido, achou que era um pacto antinupcial, o cartório de registro civil, e fez toda a documentação. Eles foram descobrir na compra do primeiro imóvel. E aí eles tiveram que fazer a retificação. Eu consegui judicialmente, o juiz deu efeito ex tunc, porque daí nós conseguimos comprovar que foi um erro do cartório, não do casal. Eles realmente achavam que estavam casados sob o regime, nessa época, nesse caso, separação de bens. E aí houve uma reformulação, retificação, foi muito interessante. Peraí, eu não entendi. Eles tinham uma união estável de separação total de bens. Isso. Uma escritura. Daí eles resolveram, em determinado momento, formalizar o casamento. E queriam manter e escolheram o regime da separação de bens. Aí o registro civil falou, traz o pacto. Eles acharam que o pacto antinupcial, eles não sabiam o que eram leigos. Eles levaram uma lista de documentos e colocaram no meio o contrato de união estável. O cartório errou, não conferiu, entendeu que aquilo era um pacto, mas foi falha, não é que ele considerou, analisou, não, errou, equívoco. E aí, tudo saiu bonitinho como regime da separação de bens. Eles foram fazer uma negociação depois de uns 3 anos de casados. Cadê o pacto antinupcial? Eles levaram o contrato, e a pessoa falou, não, eu preciso do pacto antinupcial. Aí eles descobriram tudo o que tinha acontecido. Foi um erro do cartório de registro civil, e aí eu tive que entrar com uma retificação judicial, porque o cartório não ia retificar, óbvio, né? Era como se eles tivessem casado com efeitos de comunhão parcial de bens, né? Sim, exatamente, era isso que prevalecia. Mas muito curioso, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem. Eu falei da Roberta, aí só exato. Mas aí o juiz deu separação total porque era o que eles achavam, né? Que era o juiz acolheu tudo que eles colocaram, entendeu que houve uma falha de documentação registral, determinou o efeito ex tunc do regime de bens desde o dia do casamento, que foi o escolhido, e eles autorizaram a elaboração de um pacto. Na verdade, a sentença se tornou um pacto para determinar, suprir aquele pacto antinupcial que não existiu, e ficou valendo o regime da separação de bens desde o casamento. Raramente, que o efeito ex tunc do regime, ele só pode quando judicialmente em determinados casos. Né? E aí foi nesse caso que aconteceu. Ah, que legal. Bom, e aí tem um regime, bem diferente. Aí tem um regime misto, que nós começamos a falar dos regimes e falamos dele. O que é o regime misto? Ele está previsto no 1639, que permite a liberdade aos cônjuges de elaborarem o seu próprio regimento patrimonial, desde que não fira a lei, obviamente, né? Os bons costumes, a ordem pública, etc. Mas aí, é o que você falou, eu posso criar um regime misto, inventar regras desde que com os limites da lei, posso misturar regras desses regimes todos legais que nós falamos? Eu posso, mas por um rigor legal que nós temos aqui dos registros, da lei de registros públicos, não sai escrito regime misto. Vai sair tanto no registro do casamento quanto no próprio pacto, o nome de um desses regimes que prevalecer. Então, normalmente é o regime da separação de bens, porque normalmente quem faz um pacto misto, com várias regras, ele quer maior autonomia, maior liberdade de comunicação em alguns pontos, e aí acaba tendo lá o regime da separação de bens. Mas quando você lê o pacto... né, Fabiana, eu acho que tanto o direito de família como o direito das sucessões, essa questão do princípio da autonomia e, ao mesmo tempo, da solidariedade, até porque às vezes as pessoas acham que eles são contraditórios. Não, eu digo muito que eles são complementares. Em determinados momentos, prevalece um ou outro.
mas eu vejo cada vez mais, assim, nessa minha pesquisa lá na Europa, eu senti muito isso, que aumentava a solidariedade e, ao mesmo tempo, uma maior autonomia na liberdade de testar. Né? Eram Isso. tendências na minha pesquisa lá do doutorado. Tem uma pergunta Ai, que aqui da legal. Tereza que eu vou te fazer, e conforme eu acho que é Fala. pelo assunto que você falou aí da separação, ela fala: é possível, sendo o regime de separação total, havendo constituição de sociedade, comunicação patrimonial, descaracterizar o regime? Não, Não. Aliás, Tereza, obrigada pela Tereza. pergunta. O STJ acabou de decidir, acabou não, vem nos últimos tempos decidindo questões nesse sentido. Porque o que acaba acontecendo é que cônjuges ou companheiros começam a vida conjugal na separação de bens, mas acabam tendo uma parceria na vida profissional, montam uma empresa e acabam confundindo na prática tudo, os patrimônios, as pessoas físicas e jurídicas, e no final de um divórcio, de uma partilha, querem que prevaleça aquela prática que não foi escrita, mas que se tornou o cotidiano deles. E, em nome da segurança jurídica, em nome das regras formais, o STJ tem apresentado uma postura mais conservadora de respeitar o que foi escrito, formalizado entre os cônjuges. E aí partilhar em haveres, se for o caso, a sociedade, e em regime de bens e meação e o que for que se aplicar de forma separada. O que tem que se tomar cuidado é que muitas vezes um age de má fé e causa uma fraude no patrimônio do outro, usando a pessoa jurídica e descaracterizando, às vezes, o patrimônio que é do casal. Aí, se realmente isso constatado, é um longo caminho judicial, e aí os atos poderão ser desfeitos, né, invalidados e restabelecido aí algum equilíbrio patrimonial. Mas, em regra, é não para a sua resposta, tá? Mas, e aí, Dani, continuando só para a gente pensar aqui nos regimes, é de extrema importância. E o pacto antinupcial ou contrato de união estável, eles são ferramentas maravilhosas nesse caminho de se ter menor litígio, de se pensar no planejamento sucessório. Eu falo que é uma das principais, lógico que eu puxo sempre a sardinha para o meu lado, mas eu falo que o regime de bens, o pacto, o contrato de união estável, eles são essenciais no planejamento sucessório. Não só para quem ainda vai se casar, mas às vezes para você reformular aquilo que já existe, buscando o objetivo do planejamento sucessório que apareceu agora naquela família, naquele casal, para aquela pessoa. Então, essa maleabilidade também da alteração do regime de bens é muito bacana, é muito interessante. Dani, você... Agora... Oi, tá me ouvindo? Aí, Tô dentro ouvindo. disso, você já falou, eu acho que não falou da União, né? Da União é mais fácil, tá tudo num balaio só, divide tudo, né? E agora, a importância do regime de bens, e eu concordo com você quando você fala, porque, por exemplo, societário detesta regime de bens, né? E Sim. é um meio, né? Não é bem só um instrumento, mas ali é uma escolha que tem que ser feita, que é para o resto da sua vida, até depois da sua morte. E tem uma alteração muito grande que as pessoas não entendem, e você sabe que as surpresas das pessoas quando entendem que o efeito em vida da separação total é um e quando da morte é outro, né? Exato. Teve aquele acordo da Nancy, mandando respeitar a autonomia, da vontade das partes e tal. E tem com isso muito. Eu acho que só no meu tomo 3 vem 2 artigos sobre pactos agora. Um do Conrado e um do Daniel Bucar, pontos de vista diferentes, né? Então, Uhum. mas eu, quando tenho meus clientes, eu falo muito da questão dos pactos, dos efeitos, falo da realidade, que hoje se entende que o negócio é nulo, mas eu acho que a tendência cada vez mais é de
dessa autonomia crescer, né? Dessa questão dessa Sim. flexibilização. E aproveito para te fazer a pergunta, né? Como é teu entendimento sobre essa questão dos pactos? Porque ao se escolher o regime e dentro trabalhar esse, normalmente, como você falou, quem vai fazer um planejamento já faz a escolha, tem a possibilidade de se alterar, então, às vezes, até quem tem outro regime, até um dia desse foi engraçado, numa aula, o aluno trouxe que era um regime de comunhão parcial e ele queria, enfim, o outro tinha uma dívida impagável e eles queriam fazer Uhum. alteração do regime de bens, porque não conseguem um financiamento. Foi aí que ela foi até descobrir a dívida, uma dívida ambiental, e enfim. E aí eles estavam pensando ou na alteração de regime ou divorciar e tal. Eu achava, já que eles não iam divorciar de verdade, esse era um Uhum. caminho talvez mais fácil, mais curto, mas fraude, né? Porque a gente sabe também que muita gente opta por esses caminhos, mas eu sou muito para as coisas muito sérias, né, nessas questões. Sim, Então, no caso, eu acharia que era mais fácil tentar uma alteração de regime de do bens. regime. Eu achava que seria Sim, o mais certo. Vai precisar de autorização judicial? Sim, fundamenta, diz que não conhecimento da dívida, que a pessoa. E aquilo vai ser o motivo de até uma separação, porque você não poder adquirir sim, nada ao longo da sua vida por conta de uma dívida que o seu marido tinha anterior ao casamento, e com exato. isso ter o efeito. O problema é terceiros, né? Vamos assim, né? Sim, De vir sim. e dizer que estaria, porque, por exemplo, se tivesse. Aí tem várias. Mas eu acho também que seria melhor a alteração, né? E lembrando que a Mas alteração precisa da autorização judicial, como a Fabiana falou, mas é possível isso nos pactos, às vezes, e mais do que também só alterar, né, Fabiana? Também a gente precisa, como a Silvia fala, às vezes organizar algumas coisas que estão. Às vezes as pessoas não querem. É namoro ou união estável? Às vezes um acha que é namoro, o outro acha que é união estável. Mas é assumir, melhor né? arrumar, e às vezes o brasileiro tem aquilo, não mexe nisso, que isso está quieto, não traz à tona. Mas é melhor trazer à tona e saber em que campo, quais as regras que a gente está lidando, do que ficar nessa incerteza, porque essa incerteza gera É. insegurança. Exato, é isso que eu falo. Eu acho que está se contratualizando aí, tendo mais autonomia, as pessoas estão tendo mais coragem de enfrentar as problemáticas. Isso mostra uma maturidade. Só conseguem falar disso, escrever, fazer um pacto, enfrentar, quem enfrenta o relacionamento ou quem tem uma maturidade maior para enfrentar as questões. Com essa maturidade, você consegue organizar, assumir as responsabilidades, assumir se é namoro ou união estável, se vocês vão casar ou se nunca eu quero casar, se eu nunca quero ter filhos, às vezes até passa por isso também as dificuldades dos relacionamentos, mas o que eu vejo é isso que tem que não tem como escapar, né? Que é um perfil do brasileiro, é não enfrentar, empurrar com a barriga, que é isso que você está falando. E a partir do momento que eles vão buscar um advogado, um profissional, eu já vi várias situações dos que enfrentam e seguem em frente, elaboram, e daqueles que falam, bom, e eu vou ter que falar com ela, então não dá. Ou eu vou ter que falar com ele, e para aqui, porque. E aí empurra, né? Mas é essencial. E na medida que você faz esse enfrentamento e aí escreve um pacto, as pessoas descobrem qual é o poder dessa liberdade, dessa autonomia. E juntos crescem, muitas vezes, patrimonialmente falando. Voltando um pouquinho na sua questão de modificar o regime de bens e levar isso para o juiz, mas tem que falar, eu tenho sido feito algumas alterações muito transparentes. Uma delas foi muito curiosa, que foi o seguinte, olha, eles já tinham uma certa idade, ela falou, ele sempre faz negócios que causam dívida. Eu tive que pagar dívidas do casal com a minha herança. E eu não quero mais isso, então eu quero mudar. Ele acabou de assumir um negócio que eu não concordo, mas nós somos casados pela comunhão total e eu sou obrigada a participar de tudo isso. É por isso que eu quero a separação.
Aí foi difícil o juiz entender, eu tive que fazer umas 3 petições e despachar, mas foi esse o motivo. Eu não quero comunicação dos negócios aventureiros que ele faz, e possíveis dívidas e possíveis dores de cabeça. Não quero, mas eu quero continuar casada com ele. Estamos na terapia. E aí, ok, houve a modificação. E nesse caso foi mais curioso, porque como eles já tinham idade, já era um casamento de longa data, a alteração foi obrigatoriamente para a separação obrigatória de bens. Porque eles não tinham opção. Eles não tinham opção, porque eles já estavam na idade. Então, eles toparam, e aí a gente nem discutiu se já que o casamento existia, poderia ter sido uma mudança, que há essa polêmica, né? Se o casamento já vem, eu preciso estar sujeito o regime obrigatório, divide-se a doutrina e até a jurisprudência. Mas aí nesse caso, não, pode ser obrigatória mesmo, aí assumiram isso e foi bem interessante. Então há muitas situações. Outro ponto bem bacana dessa história de mudar ou não, e que vem sendo uma temática nova, é sobre o entendimento de que o regime de bens, especialmente na união estável, porque no casamento não há dúvida, no casamento o regime de bens vale a partir do casamento. Então a segurança jurídica é firmada ali pela lei, não há dúvida da interpretação que é clara, e isso vem sendo praticado. Na união estável nós temos enfrentado uma grande polêmica, em que pese alguns tribunais já terem se posicionado, e o STJ há 7 anos vem dizendo que os efeitos do regime de bens não retroagem, essa polêmica é constante. Eu acabei de fazer uma sustentação oral e estou trabalhando num caso exatamente dessa situação. Mas por quê? Olha que situação que estão chegando agora e como é importante tudo isso que a gente está falando aqui. É um casal que começou a união estável, e como nós sabemos, a união estável vai começando, vai ficando, vai dividindo a senha, né? Antigamente eram as escovas de dentes, hoje em dia é só quando você tem total acesso ao Wi-Fi e brincadeiras à parte, mas as coisas vão começando aos poucos, é exatamente uma escolha de quem não quer se casar, não sabe se quer se casar oficialmente, ou que quer deixar um pouco acontecer para depois formalizar, ou não formalizar. O que as pessoas não sabem, o que eu começo aqui do nosso bate-papo, é que elas já estão, quando começam um relacionamento com características da união estável, lá no 1723 e seguinte do Código Civil, elas já estão vivenciando o regime da comunhão parcial de bens. Isso é muito impactante, porque não entendem isso a importância é exatamente o efeito jurídico que já existe em relações onde as pessoas acham que aquilo é só um namoro, não existe esses efeitos. Exato. E aí, só que o que aconteceu no Brasil? Eu faço uma leitura assim, da doutrina e da jurisprudência e dessa história da união estável. Os relacionamentos começam assim. Como isso começou a crescer muito e as pessoas não queriam se casar, nós começamos a formalizar as uniões estáveis. Muito bem. E eu sempre defendi como minoria, como diz o Mário Delgado, né? Eu sou minoria, nesse ponto eu sou minoria. Eu falava, gente, união estável, casamento é casamento. A gente tem que tomar cuidado em alguns momentos de olhar com igualdade. Não é que é para olhar diferente os direitos, não é isso. Mas não forçar um casamento para quem não quer estar casado. Por quê? Aí a gente começa um relacionamento que é união estável, mas que ninguém sabe o que é. Tanto um instituto que é para ser informal, porque por segurança é melhor estar escrito, aí você vai lá, manda no cartório, comunica para determinar o início, enfim. Né? Exato. E aí o que começou a acontecer então? Na prática, as pessoas iam se unindo deu certo, vamos formalizar? Vamos fazer a escritura. Vamos lá fazer a escritura de união estável, né? Começou-se assim. E aí eles falavam, bom, desde que a gente começou deu certo, faz 2 anos e nós vivemos na separação de bens. Mas eles não viviam na separação de bens, às vezes eles nem tinham falado sobre o regime de bens. E aí eles faziam, e ainda fazem, uma escritura que fala que há 5, 10, 20 anos, vivemos em união estável sob o regime da separação de bens. E aí, dali para frente, segue essa escritura. E o que o STJ, resumindo bem essa polêmica, tem falado? Olha, pessoal, é o seguinte, do dia dessa escritura é que vale, o efeito é sempre ex nunc, não ex tunc, eu não posso voltar. Sob pena de eu trabalhar e ferir direito adquirido, umas garantias constitucionais que são cláusulas pétreas que nós não podemos mexer. 2, o negócio jurídico.
Eu tenho toda uma formalização, validade, eficácia, enfim, existência, enfim, não dá. Mas, na prática, era isso que era feito, era isso que era aceito. Até que alguém parou e falou, peraí, gente, tem gente se valendo dessa união estável, vamos ficando, e fraudando o outro. Porque eu vou lá, depois de 30 anos, eu vivi em regime da comunhão parcial e falo que é separação e tá tudo no meu nome. Eu falo, um abraço, meu querido, não quero mais você, e o patrimônio é todo meu. Com esse aumento de fraude, o STJ falou, para tudo, vamos ser mais rigorosos na interpretação do negócio jurídico e nos efeitos do regime de bens. E vedou a retroação. No começo, eu confesso para vocês que eu achava isso bastante rigoroso, tendo em vista a prática que nós conhecemos das uniões estáveis, que ninguém chega e fala, vamos ver a união estável e vamos no cartório. Não é assim. Porém, pelo perfil até do brasileiro e pela falta de maturidade para enfrentar essas questões, vem o judiciário e põe as coisas um pouco no lugar de forma rígida, trazendo o rigor do negócio jurídico, da validade, da eficácia e tudo mais, para ter segurança jurídica. O problema é que nós estamos no meio do caminho de tudo isso. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, nós não tenhamos essas questões. Mas hoje nós temos o pessoal que fez e pediu retroação, tem o pessoal que não sabia que retroagia, tem o pessoal que nunca fez e não sabe nem o regime que está. Então nós temos variedades de famílias sujeitas a essas questões. E mais, uma das coisas que vem sendo levantadas e que ainda não chegou com enfrentamento, que eu tenho visto aí, é o regime da separação obrigatória, que é um outro regime legal também para aqueles maiores de 70 anos. Tem outras opções, para quem também se casa e não faz a partilha, é obrigado a se casar novamente sob esse regime, mas é superável. Você vai lá, faz a partilha e você pode mudar o regime. Agora, 70 anos não tem jeito, quem se une ou se casa acaba sendo submetido a esse regime da separação obrigatória com a aplicação da súmula 377. E aí vem as complicações do regime de bens, né? Que quem não é especialista não sabe. E aí vem as confusões. E aí a união estável, que se submete à separação obrigatória de bens, que é o maior de 70 anos que vai viver a união estável, que já vivia e faz um contrato, está ou não sujeito à súmula? Né? Essa súmula incide ou não? E se incide a súmula do 377 do STF, o que acontece? Aí a comunicação dos aquestos. Para as pessoas entenderem o que é o efeito dela. O efeito dessa súmula, ela nasceu no artigo 259 do Código Civil de 1916, em que o STF, na época não existia o STJ, que ele nasceu com a Constituição de 88, então o STF decidia todas as situações constitucionais e infraconstitucionais, e com a prática de situações onde famílias se casavam sob o regime obrigatório por uma obrigação do próprio da lei prevista no Código Civil, mas elas viviam como unidas, onde o homem era o provedor e titular de todos os bens, quando chegava ao final, independente da causa que impôs esse regime, muitas vezes até aquele casalzinho jovem que se casou por conta da gravidez antigamente, e aí tinha a imposição da separação legal, não podia o regime ser alterado, e o que acontecia? Eles se divorciavam com 40, 50 anos, a titularidade do patrimônio estava toda no nome do marido, do varão, ela, que não pôde trabalhar, estudar, porque casou grávida, jovem, se dedicou à família, eles rompiam, esse é um dos exemplos, né? Eles rompiam e alguém ficava aí. A separação obrigatória que vinha para proteger o casal jovem, a pretexto de proteger, desprotegia a mulher. Esse é um dos exemplos. Tem outras causas. E aí a súmula começou a aparecer e falar, olha, pessoal, quem tiver submetido a esse regime da separação obrigatória, todo o patrimônio constituído onerosamente durante esse período vai dividir. Então, o efeito é da comunhão parcial, mas só para aqueles constituídos onerosamente durante aquele período. E aí, só para concluir o raciocínio histórico aqui, Dani, o que aconteceu? Com o advento do Código Civil de 2002, aquele artigo que dava margem a isso, e nasceu, e fonte disso, foi extirpado. Mas continuou se entendendo a aplicação da súmula nos regimes de separação obrigatória. E aí começou-se uma evolução pretoriana, então não tem na lei,
que esse regime também se impõe às uniões estáveis acima de 70 anos. Só que o que acontece na prática? Ainda hoje, mas hoje um pouco mais debatido. Um casal, então vou até dar um exemplo, eu tenho 2 casos assim no escritório. Eles foram, já na égide de 65, 70 anos, antes de 2010 era 65 para mulheres e 60 para homens, firmaram uma escritura pública de união estável escolhendo o regime, porque não tem posição legal que fosse a separação obrigatória para a união estável. Eles escolhem o regime da separação de bens, convencional, porque não é obrigatória, certo? Mas a jurisprudência diz que é obrigatória. Ninguém fala nada da súmula 377 e o tabelião, como não tem vedação legal, permite essa escritura. Então, eu tenho uma escritura pública de contrato de união estável com a escolha deles pela separação de bens, só que, na verdade, eles não estão escolhendo, porque o Estado está impondo. É a separação obrigatória de bens, querido, só que eles não sabem. E eles seguem. Quando rompe-se, vem alguém e fala, peraí, tem a súmula 377, vai partilhar. Como partilhar? Que história é essa? Do que vocês estão falando? Ah, vamos olhar o pacto, agora está começando uma nova polêmica. Ah, eles tinham aqui um contrato de união estável que falava da separação. Ah, então eles escolheram afastar a súmula 377. Está expresso? Eles tinham ciência disso? Na maioria das vezes não, alguns sim. Aí eu posso, inclusive, desde 2017, com esse aumento de uniões estáveis e confusões de aplica-se ou não a súmula, polêmica sobre aplicar ou não, ou eu quero um regime verdadeiramente de separação de bens, mesmo tendo 75 anos, eu quero escolher a separação de bens e não quero súmula. O TJ de Pernambuco, em 2016, e o TJ de São Paulo, em 2017, lançaram provimentos que autorizam os tabeliães fazerem um pacto antinupcial para aqueles que estão sujeitos ao casamento e separação obrigatória, e para aqueles que estão em união, isso sempre foi livre. Expressar que eles querem afastar a súmula 377 dessa união. Por quê? Porque na separação obrigatória eu não posso fazer pacto. Mas aí abriu-se essa exceção para eles manifestarem a vontade, o que me parece acertado. Porém, como eu faço com aquele pessoal que não sabia, não tinha ciência, não manifestou vontade? Qual o regime que se aplica? Aplica-se a súmula? Essas são questões que vêm desafiando as decisões nos últimos tempos. Por isso, o melhor remédio é consultar um advogado especialista antes de fazerem uniões de bens. Tem umas perguntas aqui, a gente já está indo para a reta, que já tem 54 minutos aqui. A Valéria perguntou, vai ficar gravada? Vai, Valéria. A Heloísa perguntou se o regime obrigatório era de 60 ou 70 anos. Originariamente, a lei era de 70, em 2009, se eu não me engano... Hein? 2010. 2010, 2010 passou para 70. Como exclusivo, a pergunta aqui da Ana Paola. Vocês entendem que é possível, nesse período retroativo, destacar alguns bens que os conviventes entendessem como exclusivo? Como é que é? Vocês entendem que é possível, nesse período retroativo, destacar alguns bens, como se fosse bem particular? A questão da retroatividade, ela falou que o STJ, o entendimento agora, seja união, comunhão parcial para aquele período anterior, né? Vê se você acha a pergunta dela. Deixa eu ver se eu entendi. Ana Paola, a sua ideia eu faço um contrato hoje, e no período que hoje, vamos dizer que eu esteja em união estável há 5 anos. Eu resolvo fazer o contrato hoje. Reconheço a união estável desde 5 anos anteriores, reconheço o regime daqui para frente, e no período anterior eu falo que é particular ou não. Essa pergunta, me pareceu isso. Se for isso, acho que é isso, né? Se for isso, eu entendo que você pode declarar isso, sim. O problema é que o STJ tem sido, nos últimos 7 anos, com N precedentes, inclusive o último que saiu, que foi muito noticiado, porque tratou de uma união estável que durou 35 anos, e o pacto
pacto não. Eu falo pacto entre os conviventes, mas não é pacto antinupcial. O contrato de união estável foi feito entre os conviventes 3 meses antes do falecimento da companheira, o que é objeto de questionamento pelos herdeiros dela. Então, e aí eles escolheram o regime da separação de bens para prevalecer durante 35 anos, ou seja, ela ficou sem patrimônio, né? E aí, então, o que o STJ tem dito? Olha, vai valer do pacto em diante. Antes do pacto, comunhão parcial, porque não retroage isso que vocês escolherem, isso que vocês disserem, o que vocês falarem. Porém, se na prática, no caso concreto, se comprova que aquele bem, naquele período, vamos aqui no exemplo que eu usei, de 5 anos, que vai ser considerado comunhão parcial, eu comprovar que o bem é subrogado, que eu adquiri só com patrimônio particular, claro que isso vai ser reconhecido. O que é a vedação que o STJ quer promover e quer deixar claro? Eu não posso modificar o regime de bens ou o patrimônio dos cônjuges ou dos companheiros, aí também vale nos companheiros que é a polêmica, através de um contrato que eu crio hoje, né? Então, senão fica vulnerável e fica facilitada a fraude, a alteração. E o STJ tem dado algumas bases para isso, que é, já que se quer muitas vezes comparar a união estável com um casamento, ele fala no casamento o regime de bens não retroage do casamento para frente. Então, se eu quero fazer um contrato na união estável, é dali para frente, sob pena de eu estar alterando o regime de bens e que não pode ter efeito ex tunc. Então, não poderia, tá, Ana Paola? A menos que seja para considerar uma realidade de bem particular, que foi realmente subrogado, e assim por diante, que mesmo que não esteja escrito, será considerado mediante provas aí no processo da partilha. Bem, Fabiana, super obrigada. A gente já está a 59, senão o Instagram nos derruba e eu quero Que salvar, que eu até pena. fiz compromisso. Olha aí, Ana Paola, seria boa essa hipótese mesmo. Obrigada pela resposta. E, mais uma vez, muito obrigada. Avisar a todos que hoje entrou em promoção com 30% os 3 tomos, porque por serem os livros entre os mais vendidos da Editora Fórum. Então, é só ir lá no link da Editora Fórum, tá com a promoção de 30%, tomo 1, tomo 2, e o que tomo 3 que está em pré-venda. Mas já deve estar sendo entregue semana que vem, porque chega essa semana já na editora. Eu estou doida para pegar nele, ver como é que ele vai estar. Tá certo? É sempre um filho, né? Um livro. São maravilhosos, eu recomendo muitíssimo. Olha, tem o curso da Daniele, eu coordeno um curso de planejamento também, são excelentes, façam os dois, tem focos diferentes os cursos. Lógico. E esses 3 tomos são imperdíveis e são indispensáveis para quem pensa em planejamento, para quem pensa em Fabiana, se casar e que não é da área. Eu não sei se você sabe, como você, como autora, você tem 40% de desconto em todos os livros da Editora Fora, viu? Então, Ah, você não sabia? Que maravilha. Depois até vou mandar agora de novo lembrete e tal, porque facilita aí na hora de querer comprar o outro tomo. Fabiana, a super Célia obrigada. Ribeiro, beijo. Aí, a Célia é uma querida, foi minha aluna. A última live do Em Pauta, semana que vem, dia 14, às 7 horas. A live do Em Pauta esse ano, né, de 2022. A gente vai dar uma paradinha e retorna fim de janeiro, mais ou menos, depois do dia 20, eu acho. E, enfim, super legal com Alexandre Miranda, processualistas, falando mais dessa questão de processo e planejamento. E vocês viram, melhor coisa é consultar um profissional. Sai muito mais barato você ir, ter orientação, fazer o pacto direitinho, ou optar que seja pela comunhão parcial, mas sabendo, tendo realidade dos seus efeitos jurídicos ou não, né? Isso é o primeiro passo para o planejamento. Muitas vezes, não, antes de qualquer estratégia, a gente tem que organizar esse núcleo familiar e deixar as situações claras, porque isso gera segurança jurídica. Então, muitas vezes, não é jogar sujeira por baixo do tapete, pelo contrário, é trazer à tona, encarar o problema e resolver para
você ter o seu futuro mais tranquilo na frente. Não é isso, Fabiana? Exatamente. Minimizar o litígio. Ainda que tenha o litígio, você consegue minimizar, né? Com certeza. Realmente é muito importante. Eu que agradeço, foi uma grande alegria. Conte sempre comigo. Um beijo para você, um beijo para todos. Uma alegria. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.